Boa tarde, queridos. Tudo bom com vocês? Bem, Pascoaloto já me apresentou. Sou o professor Edgar, professor de biologia aí. Me chamam de Ed, né? E vou estar trabalhando com vocês um pouquinho da parte de biologia. Um pouquinho assim, estou sendo bem mentiroso na palavra, tá? Então preparem a caneta, preparem aí para vocês anotarem, porque é um pocão de coisa que a gente vai comentar aqui, certo? Primeiramente, eu quero conversar com vocês. Eu não sou bom com tecnologia, tá? Eu, embora nasci nesse século, tecnologia não é o meu forte. Pode? Será que vai? Valeu aí, tá vendo? Tecnologia, gente. Bem, a parte de ciências da natureza do Enem tem 45 questões, queridos. E a gente vai ter uma média aí dessas 45 questões de 17 de biologia. Então, não querendo puxar a sardinha para a minha disciplina, mas já assim puxando, a gente tem aí uma parcela um pouquinho maior da prova para nós, tá? Então, são uma média de 17 questões que vocês precisam saber alguma coisa de biologia para poder responder, tá? Embora a gente tenha também, característico do Enem, muitas questões interdisciplinares. Obrigado. Ou seja, além de terem as questões específicas, que é só biologia, vocês vão ter também as questões em que eu vou misturar biologia com física, biologia com química, biologia com matemática, tá? Porque a biologia, ela adora misturar com todo mundo, tá? Então, é bom a gente ter os conhecimentos de outras áreas também para responder aí as questões de biologia. E o Enem, além de ser uma prova com bastante aí tempo para vocês resolverem, a gente tem que saber administrar, como o Pascoaloto falou, porque a gente vai ter a questão fácil, em que lembrei do conceito, respondi, vou ter a questão média e vou ter a questão difícil, em que eu tenho que, às vezes, buscar lá na minha memória partes mais específicas da área, tá? Só que muitas das questões, a grande maioria de biologia, vão ser questões contextualizadas. Ou seja, a questão vai estar acompanhada de um gráfico, de uma imagem, de uma tabela ou de um texto. Tá? E muitas delas, às vezes, exigem apenas que vocês interpretem uma dessas contextualizações. Tá? Então, basicamente, a parte de biologia é isso que nós temos. E eu separei para vocês aqui uma lista com os principais conteúdos em ordem de recorrência que aparecem no Enem. O que nós vamos focar na nossa revisão de hoje? O top 5. Então, a gente vai falar um pouquinho de ecologia, doença, biologia molecular, fisiologia humana e citologia, tá? A gente vai passar aí por essas grandes áreas, sendo que essa ecologia é o principal do Enem, tá? Então, vamos seguir aí. Primeiramente, ecologia. Queridos, o Enem ama, adora impactos ambientais, tá? Então, toda aquela parte de desmatamento, de aquecimento global, magnificação trófica, beleza? Eu preciso estar atento aos impactos ambientais. Por isso que é bom a gente também estar antenado em notícias, acompanhar jornal, né? Embora eu sei que é muito difícil acompanhar jornal hoje, mas acompanhar aí pelo menos nas redes sociais o que está acontecendo de impacto ambiental no Brasil, principalmente, mas também no mundo. Porque as questões trabalham com impacto e querem saber, na grande maioria, que atitude você pode fazer para minimizar esse impacto, tá? Ou seja, como resolver esse problema. E aí eu queria comentar com vocês sobre o aquecimento global brevemente, porque nós temos efeito estufa e aquecimento global. E aí quando a gente fala de efeito estufa, eu tenho uma coisa boa ou uma coisa ruim? Isso mesmo, uma coisa boa, excelente, tá? O efeito estufa é necessário para que haja vida na Terra, tá? É ele que mantém a temperatura do planeta adequada para que essa vida possa prosperar. Então, o efeito estufa é bom. O que é ruim? A intensificação desse efeito estufa, que nós chamamos de aquecimento global. Então, são duas coisas diferentes, tá? O aquecimento global é a intensificação desse efeito estufa, que é causado principalmente pela liberação dos GES,
gases de efeito estufa, vapor d'água, metano, CO2, CO, tá? NO2, todos esses gases que aumentam a retenção do calor na Terra e promovem o seu aquecimento. Uma outra coisa que é bom a gente lembrar é a parte de relações ecológicas, aquelas interações entre os seres vivos, tá? Só lembrando, uma relação intraespecífica é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, enquanto que uma relação interespecífica é entre espécies diferentes. E aí eu queria só puxar 4 relações que têm conceitos parecidos, para a gente poder diferenciar. Primeiro, são 2 relações interespecíficas harmônicas, que são aquelas relações em que ninguém sai prejudicado, que a gente vai ter o mutualismo e protocooperação. Nessas 2 relações, eu tenho 2 seres de espécies diferentes se ajudando para sobreviver, ou seja, um traz benefício para o outro, tá? Qual que é a diferença? O mutualismo é uma relação obrigatória. Eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Eu até brinco, é o relacionamento tóxico. É aquela pessoa obcecada, tá? Sem mim você não consegue existir e eu sem você não consigo existir. Agora, a protocooperação é o relacionamento saudável. Por quê? Eu vivo bem sozinho, você vive bem sozinho, mas juntos vivemos muito melhor, tá? Então, a protocooperação, ambas as espécies podem viver isoladas e separadas, mas juntas elas vão estabelecer uma interação que traz benefício maior para a sobrevivência delas. E o outro que eu quero trazer para vocês é a sociedade colônia, que aí eu tenho intraespecífica, tá? A gente vai ter aqui sociedade e colônia, seres da mesma espécie também se ajudando em prol de todos. Qual que é a diferença? Na colônia, eu tenho indivíduos grudados, unidos anatomicamente. Enquanto que na sociedade, eu tenho esses indivíduos separados e cada um tem uma função nessa sociedade. Então, quando a galera fala colônia de formigas, esse termo está erradíssimo. O certo é sociedade de formigas, sociedade de abelhas, sociedade de cupins. Porque eu não tenho uma abelha grudada na outra, uma formiga grudada na outra, tá? Aonde que eu vou ter colônia? Em recifes de corais, em anêmonas, tá? Em fungos, em bactérias. Então os seres têm que ficar grudados para eu ter uma colônia, ok? E um outro ponto da ecologia é a parte dos ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo daqueles elementos principais que nós temos dentro do nosso planeta. Ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, só que o principal, e que o Enem ama, ciclo do nitrogênio, e é o mais difícil, tá? Então, o ciclo do nitrogênio, que é aquele elemento essencial para nós formarmos nossas proteínas, para nós formarmos nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA, sem esse elemento, a gente não sobrevive. Por isso que ele é o mais cobrado dentro do Enem. E aí, queridos, além de saber a parte dos ciclos, saibam relacionar um ciclo biogeoquímico com um impacto ambiental, que também é algo muito importante no Enem. Teve uma questão que caiu um ano, que ele traz a chuva ácida tendo impacto no ciclo do nitrogênio, tá? E aí eu precisaria relacionar o que a chuva ácida traria de problema para esse ciclo. No caso, ela ia aumentar a quantidade de íons H+ no solo, e isso vai fazer com que a amônia, que é uma das etapas do ciclo do nitrogênio, seja convertida em amônio, e isso atrapalharia o ciclo, tá? Então, é bom relacionar o ciclo com os impactos. Trouxe uma questãozinha de impactos aqui para a gente trabalhar. Ele fala aí da questão da urbanização e de problemas que essa urbanização traz para o ambiente. E ele até traz aí, ó, esse infográfico mostrando para nós. A urbanização causa ausência de saneamento básico, contaminação da água, redução da biodiversidade aquática, e essa redução vai causar risco para a espécie humana. E aí a pergunta é justamente essa: qual risco para a espécie humana isso vai causar, essa urbanização, tá? Por que vai causar esse risco, tá? É a construção da cidade. Aí ele traz, primeiro, eu tenho ali o disseminamento de verminoses, a eutrofização de lagoas, o aumento da chance de contato com coliformes, que é as fezes, diminuição da população de predadores aquáticos e a aproximação de pessoas de áreas de ocorrência de mosquitos. Querido, se eu tenho redução
da biodiversidade aquática, a gente vai ter aqui um problema de predador, tá? Então a resposta correta para nós aqui é a letra D. Eu vou ter uma diminuição de predadores aquáticos. E por que que isso tem impacto na nossa vida, tá? A redução dos predadores aquáticos causa superpopulação da outra espécie que estava predada. E isso quebra todo o ciclo da cadeia alimentar, tá? Então, o principal problema causado por a urbanização, de acordo com a interpretação que a gente tem, é justamente essa parte da diminuição dos predadores, certo? Passando para o próximo tópico. Olha aí, ó, tô com o celular. Ah, foi lá dentro. Queridos, agora aí, ó, de novo, minha tecnologia aqui não... Tô apertando. Aí. Parte de doenças agora, queridos. Falamos de doenças, eu preciso estar atento a doenças virais, principalmente, e doenças recorrentes. Então é bom dar uma revisada em AIDS, dar uma revisada em dengue, febre amarela, né? O que a gente chama de doenças tropicais, porque lembra que nós somos um país tropical, tá? Então a gente vai ter essa recorrência de doenças, febre amarela, dengue, né? Aí a gente tem questões agora sobre Covid, que tem aparecido também com certa recorrência após a ocorrência da pandemia. Então a parte de viroses é bom dar uma revisada. Imunização, queridos. Vamos lembrar que existe diferença entre soro e vacina, tá? Lembrando que imunizar um indivíduo é esse indivíduo adquirir capacidade de se defender de um determinado agente patológico. E aí eu tenho a imunidade inata, que é o que nós temos no nosso corpo, e a adquirida, que é o que a gente desenvolve. Essa imunidade adquirida, ela pode ser adquirida por meio de dois mecanismos. A imunidade ativa, em que a gente produz o anticorpo, e a imunidade passiva, em que eu recebo o anticorpo pronto. No caso, o soro é uma imunidade passiva, porque o soro vai ser o anticorpo pronto. Então, quando a gente tem lá uma picada de aranha, uma picada de cobra, que o veneno tem ação rápida, não dá tempo do meu corpo produzir um anticorpo contra isso. Então, eu preciso tomar um soro para neutralizar esse veneno. Aí vai estar lá no posto e toma soro antiaracneico, antiescorpiônico, antiofídico e assim por diante, tá? Agora, a vacina é uma imunização ativa. Ela estimula o meu sistema imunológico a produzir anticorpos e células de memória para combater a doença. Então a gente vai ter nessa vacina o agente inativado, né? É muito comum a gente ter uma vacina formada pelo próprio vírus inativado, para poder estimular o meu organismo a produzir esses anticorpos, tá? E a gente também tem a parte de verminoses, que é interessante dar uma retomada, tá? Principalmente essas verminoses mais famosas, teníase, a ancilostomose, a ascaridíase e a esquistossomose, certo, queridos? Além disso, isso entraria na parte também de fisiologia humana. A gente tem também a parte de doenças crônicas, tá? Que são doenças que não são causadas por agentes etiológicos. Não vou ter um vírus, uma bactéria, tá? É uma doença que é desenvolvida às vezes por um estilo de vida ou por uma parte genética do indivíduo, tá? Então é importante eu também estar ciente desses tipos de doenças crônicas, tá? Doenças associadas ao sistema respiratório, sistema digestório, tá? Então, eu até trouxe uma questão para vocês que vai trabalhar justamente essa parte do vírus associado à doença crônica. Porque ele fala para nós de um vírus, tá? O vírus, no caso do HIV, que existe aí uma variação deles que vai estimular o aumento na produção do linfócito. Porque se eu lembrar, o vírus do HIV, por que é o pior de todos, né? A AIDS é uma doença terrível. Porque o HIV, ele vai infectar justamente a célula que controla a nossa resposta imunológica, tá? Agora, ele está falando que esse outro vírus, ele faz o contrário do vírus do HIV. Ao invés de eu destruir células imunológicas, eu estimulo a produção excessiva dessas células. Ou seja, a célula está se multiplicando descontroladamente. E aí, ele quer saber... Uma possível consequência dessa infecção é o desenvolvimento do quê? Se eu tenho uma proliferação excessiva de células e descontrolada, eu vou ter o desenvolvimento de um câncer. Então, letra B de bola, tá? Então,
desenvolvimento de células, queridos, excessivamente sem controle, a gente denomina tumor ou câncer. Tumor quando é limitado, o câncer quando ele tem a capacidade de se espalhar pelo corpo, certo? Dando seguimento, agora em relação à parte de biologia molecular, que também é chamado de biotecnologia, nós vamos ter aqui uma parte que envolve principalmente a parte de ácidos nucleicos, tá? Então, síntese proteica, aquele esqueminha que a gente chama de dogma central da biologia, né? O DNA é transcrito em RNA mensageiro, que é traduzido em proteínas, tá? Então, esse dogmazinho é importante saber, tá? O que acontece, o que é a transcrição, o que é a tradução. A parte também de duplicação do DNA, é bom a gente dar uma relembrada, tá? Aquele processo da forquilha, que esse DNA se duplica e que essa duplicação ela é semi-conservativa, ou seja, eu vou ter uma molécula de DNA que é formada por duas fitas, e na hora da multiplicação, as novas moléculas terão uma fita velha e uma fita nova de DNA que foi sintetizado. Por isso que é semi-conservativo. Eu conservo parte dessa molécula. Além disso, tecnologia do DNA recombinante, a parte de biotecnologia, tá? A parte de transgênicos. Lembrando, o que é um organismo transgênico? É um organismo que recebeu material genético exógeno de outra espécie, tá? Tem até tomar cuidado, queridos, porque quando a gente fala de OGM, que é o organismo geneticamente modificado, é qualquer alteração que eu faça no indivíduo. Então, se eu pegar uma planta e faço uma alteração genética nessa planta, em que eu apenas deleto parte do DNA dela, ela vai ser um OGM, mas ela não será um transgênico. Para ser transgênico, eu preciso inserir nesse organismo um DNA exógeno, um DNA de outra espécie, beleza? Então é importante também relacionar esses conceitos. Lembrar aí da questão das enzimas de restrição, que são as enzimas usadas para essa edição genética, né? A gente até fala, né, as tesouras biológicas, elas que cortam a molécula de DNA e permitem que a gente faça a edição. E a questão dos vetores, que a gente utiliza bastante a parte dos plasmídios das bactérias ou o próprio vírus, para poder inocular esse material genético alterado no interior das células, tá? E uma questãozinha também que aparece bastante é a parte do teste de paternidade, aquela eletroforese em gel, o código de barras que os seres vivos têm, tá? Então, lembrando, cada ser vivo tem uma sequência de DNA específica. Por mais que sejam da mesma espécie, existem partes, porções desse DNA que são exclusivos de cada indivíduo, tá? E a gente identifica justamente isso num teste de paternidade. Por quê? Quando eu olho para um indivíduo, pensando assim, se for pegar eu sou resultado do quê? Da mistura do DNA do meu pai com a mistura do DNA da minha mãe. Então, quando for feita uma eletroforese do meu DNA, todas as bandas que eu tiver tem que ter vindo ou do meu pai ou da minha mãe. Tá? E é assim que a gente faz a identificação do teste de paternidade. Eu pego e observo, a criança tem a primeira banda. A primeira banda, ela está presente na mãe? Não está. Então, obrigatoriamente, tem que estar no pai. Porque não tem como ter vindo do nada essa parte de DNA. Certo? Então, é importante também estar atento a essa situação do teste de paternidade. A questão que eu trouxe para falar com vocês é uma questão considerada fácil, tá? Porque ela envolve a parte de biologia molecular, aí de biotecnologia, e mistura com um pouquinho de genética. Ele traz para nós um textinho falando sobre a biotecnologia, da clonagem gênica de procariotos, e aí ele fala para nós em que eu vou colocar, né, eu quero a produção de um hormônio, de uma enzima e de uma proteína de resistência a drogas. E para isso a gente coloca, né, um DNA dentro desse ser vivo. E aí ele quer saber o seguinte, nesse contexto, essa técnica é importante para detectar o quê? O que eu quero detectar com uma técnica, no caso ele está falando aí também da parte de PCR, de amplificação do DNA. Quando a gente vai fazer uma avaliação do DNA do ser vivo, eu preciso identificar todos os genes que esse ser vivo possui, tá? E a parte expressa desses genes.
Então, uma técnica de PCR que a gente realizou, por exemplo, durante a pandemia, para poder identificar se a pessoa tinha ou não o Covid, tinha o objetivo de fazer o quê? Detectar quais eram os genes do Covid que estavam sendo expressos naquele momento. Tá? E assim que era possível afirmar que o indivíduo testava positivo ou negativo para a doença. Então, quando era identificado o DNA ali desse vírus, a gente dizia, a pessoa está testando positivo. Quando esse DNA não era identificado, a pessoa testava negativo. Tá? Então, o objetivo é identificar genes expressos do vírus naquela técnica. Tá? Vou dar uma corridinha. Parte de fisiologia humana. Tá? Eu listei para vocês os principais sistemas que costumam aparecer na prova do Enem. Então, ali eu tenho o sistema imunológico no topo, seguido do cardiovascular, endócrino e digestório. Tá? Então, principalmente esses sistemas que vão estar aparecendo, embora nós temos outros aí. Tá? E aí, a questão que eu trouxe para vocês é justamente sobre um outro sistema, para a gente poder falar um pouquinho dele, que ele também é importante. Mas o que eu tenho que saber de fisiologia, queridos? Relacionar o funcionamento deles, então como que um sistema interfere no outro, e como eu falei lá na parte de doenças, a questão das doenças crônicas, então aquelas doenças que aparecem sem a necessidade de um agente patógeno, tá? A questão que eu trouxe para a gente trabalhar, ele está falando de sistema muscular, de tecido muscular. E aí ele está falando especificamente que existem dois tipos de fibras musculares no nosso organismo. As fibras vermelhas e as brancas. E ele até especifica justamente no texto, né? Ele fala que a fibra lenta, que é conhecida como fibra vermelha, ela tem muita mitocôndria e tem muito suporte vaso sanguíneo. E a fibra rápida, que é a fibra branca, ela tem pouca mitocôndria e recebe menor suprimento sanguíneo. Queridos, o que eu preciso saber sobre essas duas fibras aqui? Cada uma está envolvida num tipo de esforço do nosso organismo, tá? A fibra rápida, ela chama de fibra rápida porque ela vai ter uma contração mais rápida. Então, ela vai estar envolvida em esforços explosivos. Ou seja, uma corrida de 100 metros, por exemplo, que o cara tem que correr o mais rápido possível aqueles 100 metros ali, tá? Então, quando eu tenho um esforço explosivo, eu vou estar utilizando mais as fibras rápidas. Agora, quando o esforço é contínuo e duradouro, a gente utiliza mais as fibras lentas, tá? E aí ele quer saber justamente isso. Você tem que marcar a alternativa que diz aonde eu vou utilizar uma maior proporção de fibras brancas, ou seja, a fibra rápida. Se a gente pegar ali a letra A, é o triatlo, que é aquela prova que tem 3 modalidades. É um esforço contínuo ou rápido? Contínuo, então não é essa a alternativa. Letra B, o salto em altura. O cara tem que sair correndo, pular e saltar. É um esforço contínuo ou é rápido? Rápido, então fechou, essa é a nossa resposta, tá? Se a gente pega ali, ó, marcha atlética, maratona ou ciclismo, são esforços contínuos, logo a gente vai ter fibras lentas em ação. E para finalizar, queridos, a parte de citologia, biologia celular. Bom dar uma retomada na questão das organelas celulares, as organelas citoplasmáticas, principalmente mitocôndria e cloroplasto, tá? Pensando em respiração celular e fotossíntese. Além disso, a parte de mitose e meiose, tá? Divisões celulares, a parte de cromossomos, membrana plasmática. Então, revisem os transportes pela membrana, principalmente osmose, que é aquele transporte exclusivo de água, tá bom, queridos? A questão que eu trouxe, ele vai falar justamente sobre a parte de organelas. Ele traz para nós uma ameba, que tem o seu formato característico na primeira imagem, tá? E na segunda imagem, ela deixa de ter o seu movimento de citoplasma, tá? E aí ele quer saber qual componente celular, né, qual organela aí foi afetado. O que eu preciso lembrar? O que está envolvido com esses movimentos da membrana, essas dobras da membrana? Uma proteína que fica nas periferias da célula, chamado de microfilamentos de actina, tá? Então, a resposta correta para nós aqui é a letra C. É os microfilamentos que vão manter o formato da célula. Como a célula perde o seu formato característico, a estrutura afetada foi justamente os microfilamentos. Certo, queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês, desejo uma excelente prova no domingo que vem e no próximo, e vou passar a palavra agora para o meu colega Lurian.